Amém. Glória a Deus. Ainda em pé, vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 20. João 20, versículo 1 em diante. João 20, verso 1 em diante diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Saiu, pois, Pedro e os outros discípulos e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando, se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou-se, entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram aos discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, a uma cabeceira e outra aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: Viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Pai querido, Pai amado, como é bom estar na Tua presença. Como é bom, Senhor, presenciar, Pai, a presença do Senhor aqui. Que este ambiente, Senhor, se torne um ambiente agradável para receber, Senhor, a adoração devida que o Senhor merece. Que o Senhor, ó Pai, possa abrir os nossos ouvidos, Senhor. Porque a Tua palavra, Senhor, nos diz que os Teus ouvidos, ó Pai, não estão tampados para que não possam nos ouvir. Mas sim as nossas iniquidades nos impedem de nos aproximar do Senhor. Por isso, nesta noite, querido Deus, nos limpa, nos lava, nos reme, Pai, nos reme os nossos pecados, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, podeis assentar. Queridos, aqui, uma pergunta do anjo. Quando Maria ela está triste, entristecida, porque ela não foi até o túmulo ver se o mestre estava ali. Maria tinha uma caminhada boa com Jesus. Maria ela tinha uma intimidade com o Senhor. E então ela foi ali ver o sepulcro. Então ela se depara com o sepulcro vazio e o coração dela se entristece. E aparece então o anjo. E o anjo diz uma frase: Por que choras? Queridos, se nós pararmos para analisar, é tantos motivos para chorar que muitas vezes nós temos.
E a capacidade de olhar o outro, que só um ser celeste, como o anjo de Deus, ele pode olhar para dentro de nós e pode ver o nosso choro. E pode dizer, mulher, por que você está chorando? Se nós aqui nesta noite fazer um levante aqui e essa pergunta ecoar em nossos corações e fazer um levantamento, cada um vai ter um motivo de chorar. Nós estamos vivendo aí um tempo diferente. Um tempo que exige fé, exige determinação. Mas muitas pessoas, ela quer ser o super crente, o super homem de Deus ou a super mulher de Deus. E então, aqui nós vemos Maria, por mais que ela presenciou que Deus, que Jesus, ele iria ressuscitar, que Jesus era o Cristo, que operou milagres, que foi até Lázaro, depois de 4 dias, Jesus foi ali ressuscitou Lázaro, e ela ainda estava indagando dentro dela, cadê o meu mestre? Ali, ela externou o choro. E muitas vezes nós somos acostumados a engolir o choro. Quando a Fabiana era criança, a Fabiana chorava, eu falava, engole o choro, engole. E ela, coitada, que pressão psicológica. Então nós vamos, no decorrer da nossa história, da nossa vida, nós vamos engolindo muita coisa. E vamos fazendo forte. Muitos homens, têm até vergonha, homem não chora. Então nós vamos nos fazendo de forte. Só que ali o que o anjo queria, ele queria saber qual era a dor, qual era ali a tristeza de Maria e por que ela chorava. E nesta noite, o Senhor, ele quer falar aos nossos corações. E ele quer fazer você enxergar qual o motivo da tua lágrima, do teu choro. Muitas pessoas falam, crente, irmão, crente não chora, crente vive pela fé, crente, ele só vive na bênção. Às vezes a gente vai perguntar para o irmão, como você está? Como que você está? Irmão, estou na bênção. Irmão, estou caminhando. Querido, por que é tão difícil para nós? Tem um hino que fala assim, pois o que chora aos pés da cruz, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Ser forte o tempo todo. Nem Jesus foi. Quando Jesus estava ali no Getsemane, ele chorou ao Pai, ele se angustiou. Então, mostrar, externar aquilo que você está no coração não é vergonhoso. Mas os homens antigamente, Paulo, Davi e não sei quem, esses homens eram fortes, irmão. Nós vimos os feitos de Davi, a capacidade de Davi de acreditar, de ir lá enfrentar o gigante, derrubar o gigante, um homem determinado, um homem cheio de Deus, temente ao Senhor, porque, irmãos, o que mais é precioso para Deus é o temor para com Ele. Tanto é que Davi fala que nós devemos entrar na presença do Senhor com temor e tremor. Então Davi apresentava um temor surreal pelo nosso Deus, pela grandeza de Deus. Só que em determinado momento, em Salmos capítulo 6, Davi fala, Senhor, a minha cama, o meu leito está molhado de tanto choro. Os meus olhos estão envelhecendo pelos meus inimigos, por mágoa. Querido, quantas noites terríveis que nós passamos. Quantas noites, às vezes a gente canta, o choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhã. Essa noite, ela às vezes demora anos, demora meses, demora dias a passar. E aí, Davi diz, Senhor, estou envelhecendo. Quantas noites você passa que o dia seguinte você chora, porque é só você e Deus. Porque às vezes você vai desabafar com o irmão, irmã, de novo. Lá vem o irmão murmurão. Lá vem o irmão, a mesma coisa. Quando você é jovem, você é mais afoito assim, você quer falar daquilo que, geralmente quando você começa a se relacionar, você vai falar para sua amigão, amiga, aí você quer falar só daquele namorado seu. Aí a amiga chega, nossa, mas já vem de novo com esse assunto. Então, muitas vezes nós sufocamos isso, porque na verdade, quem quer nos ouvir? Quem está querendo nos ouvir? Às vezes você vai no WhatsApp, você sabe que o irmão está padecendo
de tristeza. Você sabe que o choro dele chegou. Porque, irmão, uma coisa é estar com Cristo. Uma coisa é ter fé no Senhor Jesus. Outra coisa é você ser imune às coisas terrenas. Você não é. A cruz, ela te deu salvação. Ela te deu confiança e expôs todo o principado e potestade sobre a cruz. Só que a palavra diz que Paulo, ele teve uma revelação do céu. Mas para que a vaidade de Paulo não entrasse no coração dele, foi colocado uma espinha na carne. Então Deus, ele clama ao Senhor: Senhor, tire de mim. Aí o Senhor fala: a minha graça, Paulo, basta a você. Só que aí Paulo, ele começa a ver que aquilo era agradável. Ele falava assim que um mensageiro de Satanás ou esboteava. Nós não sabemos até hoje, porque aquilo que não foi revelado é Deus, pertence ao Senhor. Então nós entendemos que ele tinha um momento de fraqueza. E a fraqueza dele o tornava forte. Porque falava que a glória de Deus operava na fraqueza. Uma vez, eu li um livro que... O livro dizia que se a gente não passar por um momento difícil na vida da gente, a gente só passou pela vida. Nós não vivemos. Nós só vivemos quando nós padecemos por alguma coisa. Por isso é permissão de Deus. Deus permite. Satanás, ele toca parcialmente em nossa vida. Mas Deus, ele faz a ação completa. Porque ele permite que Satanás toque para dar a vitória ao teu povo. Então, tempo de choro vem. Teve uma época da nossa vida, da minha vida, que a minha irmã, ela engravidou e teve gêmeos. No 5º mês de gestação, a bolsa estourou. Era o sonho da vida dela. E, claro, obviamente, eu também sonhava junto com ela. E aí eu estava no apartamento dela e sempre ela tinha várias dores, cólicas. E naquela noite, eu estava lá, cuidando dela. E ela foi ao hospital. Eu falei: já é tão corriqueiro isso que podem ir, eu vou ficar aqui. E aí passava a hora, nada, passava nada. Aí eu falei: Senhor. Aí no apartamento começou a fazer aquele vento gritante, sabe? Eu falei: o espírito de morte rodeando. Eu não sabia o que estava acontecendo lá. Comecei a clamar. Eu chorava. Senhor, Deus tem misericórdia. Aí só ouvi meu cunhado falando que a bolsa havia estourado. Gente, irmãos, com 20 semanas sabemos que é inviável, é impossível aos olhos humanos. Mas ali começou o nosso choro. Então eu falei: Senhor, e chorava a noite, e outra noite, as coisas iam só apertando. As coisas não aconteciam, você não conseguia ver uma esperança sequer, que algo podia surgir. Porque nós, como seres humanos, nós somos limitados. Quando nós deparamos, assim como Davi, né, ali angustiado, chega uma hora que Davi fala: por que te perturbas, ó minha alma? Por que te abates dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Xarabacantarras, Deus de poder. Sabe o que você vai fazer sobre o seu choro, sobre a sua dor? Sabe o que é essa alegria que fala? O choro dura a noite, mas a alegria vem amanhecer. É porque pode passar um ano, pode passar 2 meses, pode passar um mês. Você vai louvar o nome do Senhor sobre a sua vitória, sobre a sua conquista. Se abater, se entristecer, chorar, fazer birra com Deus, irmão, não vai. É necessário esperar o tempo de Deus. E para que isso acontecesse, um tempo antes dela engravidar, Deus falou para mim, em sonhos, falou assim: eu sou o Senhor, eu não quero te ver triste, porque eu faço milagres. E só que você sabe de tudo isso. Você sabe da promessa. Você sabe que Deus é um Deus poderoso para fazer. E eu quero dizer para você que está me ouvindo: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você possa imaginar. Porque Ele está entrando aí na sua casa. E Ele vai cessar o teu choro nesta noite em nome do Senhor Jesus. Porque o tempo de louvar chegou. Então, igreja, é tempo disso, de saber passar. Porque ainda que eu ande pelo vale da... Olha só. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Salmo 127 diz: o Senhor é a força da minha vida, a quem temerei? Ninguém. Não tem terror noturno, não tem principado, não tem potestade. O que acontece é que um dia você está no vale e um dia você está no monte. E se alegrar no monte é muito bom, porque tudo é muito alto. Tudo é muito... Já subiu no monte?
a paisagem linda, maravilhosa. Você sobe no monte, que nós costumamos subir para orar. É muito penoso você subir. Você sobe ali, aí você entra no vale, né? Você sobe e alguma ferpa te pega, o trilho você dá uma derrapada, você começa a cair e dá medo de encontrar algum bicho. Então você tem aquele medo. Só que quando você está em cima do monte, você para, você diz, eu cheguei. E aí, depende do lugar ou aonde a gente vai, sempre a igreja Ágina, o pastor nos leva, nos apresentou. A pastora Raquel sempre diz, Márcia, senta aqui que você vai presenciar uma vista linda. Você senta e você vê aquele rio passando, aquela noite maravilhosa, tudo é lindo, tudo é alto, tudo é perfeito, porque você está com uma visão alta. Só que quando Deus te leva para lugares onde você vai passar pelo vale, aí é onde você vai saber quem realmente você é. E você tem momentos oscilantes, irmão, não é vergonhoso. Você chegar para o irmão, estou passando nessa tal luta. Irmão, eu estou com isso no meu coração. O que eu posso fazer em relação a isso? Sabe, porque muitos crentes, eles padecem porque engolem o choro. Porque engolem. Mas há momentos que nós temos que entrar como Elias na caverna e ali chorar e ser sustentado por Deus. Porque não é nós, ser humano, um homem com defeito, que é poderoso, não, igreja. Quem é poderoso é o Senhor Jesus. Que ainda chega a Maria e diz, por que tu choras? Mulher, por que tu choras? A dor e o que Jesus queria saber de Maria. Jesus queria dar os ouvidos dele para que Maria pudesse falar a sua dor. Eu estava conversando com uma mulher de Goiânia, talvez ela possa estar me ouvindo. E por acaso eu encontrei, ela me encontrou pela minha irmã. E aí a gente conversa, ela fala sobre a vida dela um pouco. E eu tento, pela graça de Jesus, ajudá-la um pouco também. E aí, eu falando com ela, escutando. E ela falando da sua história. E aí no final da conversa, no final da conversa, ela falou para mim, olha, há tanto tempo eu queria uma coisa tão simples, que é ser ouvida. E ninguém me ouve. Então, é difícil hoje ter alguém que possa ouvir você sem falar. Às vezes a gente chega para alguém e fala, olha, eu estou passando por isso. Aí o outro começa a falar, nossa, mas eu também estou. Então nós somos muito ruins de ouvir. Só que o nosso mestre, o nosso Jesus, ele sempre pensou nessa alma abatida. Ele sempre pensou que nós carregamos. São coisas antigas. Aqui a aflição de Maria é esse amor a Jesus. E mesmo ela andando e vendo tudo. E muitas coisas nós carregamos. Nós aqui poderemos falar do nosso passado. Essa noite eu falei com meu esposo, eu tive um sonho. Nesse sonho eu olhava para trás. E no meu coração teve uma dor tão grande no sonho, irmãos, que eu acordei chorando. E eu chorava. Porque a dor é grande. E eu fico pensando, quantas pessoas não carregam essa dor? Como, voltando lá no Davi, que ele fala que ele estava envelhecendo. Já viu pessoas novas que você fala, nossa, mas essa está acabada. Não tem pessoa que você olha assim, meu Deus, mas... olha o Albert como está novo. Você não vai falar isso, né? Então você vai olhar e vai falar, nossa, que pessoa... A primeira coisa que a gente pensa, uma pessoa aí com seus 35, 40 anos. 35 não pode falar não, 40 para cima. Pessoas falam, nossa, tá... gente, mas essa pessoa envelheceu rápido. Mas essa pessoa está acabada. Querido, o sofrimento engolido. O corpo, os ossos, chega dói. A aflição da alma. Só que aquela mulher então chora para Jesus. Sabe por quê? Nossos problemas muitas vezes não é solucionado porque nós choramos para as pessoas erradas. Nós desabafamos, colocamos para fora para pessoas que não estão nem aí para mim. Irmão, ora por mim, tá? Vou orar. Nem lembro que você existe.
Então, às vezes, nós estamos cercadas por pessoas assim. E o que Jesus ali estava falando para aquela mulher? Olha, eu, Jesus, estou aqui. A determinado momento ela não reconhecia Jesus, porque às vezes o seu problema é tão grande. Deus de poder, Deus de maravilha, o Senhor está aqui, Senhor. E nós queremos te render graça, porque assim como o Senhor, ó Pai, esteve ali com Maria, Jesus, o Senhor está aqui, colhendo o choro de cada irmão, de cada pessoa que está aqui. Jesus, eu creio na tua presença aqui. A presença de Jesus já estava ali. O socorro já estava ali. Porque Jesus é o nosso socorro em tempo de angústia. Bem presente, quando ninguém está com você. Então, voltando para minha irmã, queridos, a gente chorou. E quando a bolsa dela rompeu, eu não conhecia muito assim de Goiânia, de pegar Uber, nada. Mas naquele momento me deu uma sabedoria e eu fiz tudo. Cheguei lá, ela estava encolhida assim. E eu sempre falava era uma música da Aline Barros, e eu sempre cantava na barriga dela para os meninos, só que eu não me lembro. Estou olhando para os montes, meu socorro, né? Foi assim. E cheguei naquele hospital, ela estava encolhida, tipo, os médicos deixaram ela lá, tipo, chorando, né? Sofrendo, chorando, meu cunhado do lado. E eu cheguei com um ato de fé, ela disse para mim assim, os médicos vão fazer ele falou que é um aborto tardio. Então vai só esperar, porque a bolsa já rompeu e tal. Eu falei assim, mais bonito pro médico. Ele não sabe o seu sonho. Ele não sabe tanto que você sonhou. É muito fácil alguém abortar seu sonho, né, irmãos? Falar, não, você consegue outra coisa. Lá na frente as coisas acontecem. É muito fácil. Não deixe ninguém abortar aquilo que Deus sonhou com você. Não deixe a peleja cegar você. Não deixe o desespero, assim como foi com Maria, cegar você. Porque Maria estava vendo Jesus, mas achava que era o jardineiro. Então nós estamos vendo Jesus, mas a nossa cegueira, o nosso desespero, não nos deixa ver o dia da vitória. Não nos deixa ver o dia seguinte. E eu só olhei para minha irmã e falei, o médico falou isso para você? Mas eu quero dizer para você, o que você está pensando? O que seu coração diz? Creia. Eu falei, é isso? Então creia, mãe. Creia que nós vamos passar. E Deus vai nos dar vitória. Porque aquele que te guarda não dorme. Aquele que te guarda está velando por você. Então Deus fez, irmãos, e é uma história muito longa. Deus fez maravilhas. Infelizmente, né, houve a perca, mas a vitória pela Luísa foi muito milagre de Deus. Deus é o Deus de milagres. Demorou um tempinho, demorou 6 meses, né? Por aí ou mais. Chorei. E cada notícia era um choro. Choro, você gemia, você chorava, você faz campanha, você adiciona não sei quem, a quantos quilômetros. Mas é você que Jesus quer ver os gemidos. É de você que Jesus quer ouvir. Olha, Jesus, eu estou aqui por isso. Eu estou aqui porque há muito tempo eu carrego uma culpa. Eu estou aqui porque há muito tempo eu não perdoo meu pai, eu não perdoo minha irmã. Eu estou aqui porque eu tive uma infância ruim. Então lá no passado tudo foi ruim. Então eu vivo uma vítima do acaso. Então Deus é o culpado da minha história ser ruim. Eu não abro espaço para Deus mudar a minha história. Então nós vamos fazendo isso, entendeu? E isso dói. Quem carrega isso dói. Então por isso que para a liberdade Cristo nos chamou nesta noite. E eu quero dizer para você que o nosso Senhor Jesus, Ele anda conosco. Ele faz do nosso deserto lugares áridos, lugares frutíferos. O nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é rico em graça, Ele é rico em misericórdia. O nosso Deus tem a alegria de enxugar cada lágrima nossa. O nosso Deus, Ele tem a alegria de sentar com você quando você está chorando, ou as noites longas que você tem. Chorar, enquanto você chora, Ele está com você. Nós não compreendemos tudo de Deus, mas nós acreditamos tudo em Deus. Essa é a diferença. Acreditar a minha vida, a minha história no Senhor. E eu tive vitória, eu tive o milagre do Senhor. Aquilo que os outros falavam que Jesus fazia, eu vivi. E viver milagres exige muito de você. Só que você sai mais forte, você sai
Engraçado, Jesus, ele permite uma prova para a gente. Só que ele te dá uma paz muito grande. Ainda que desmorone, tenha essa paz. Acredite, assim como Davi sentiu. Porque às vezes até você não sabe o que está acontecendo, mas dentro de você está tão triste, né? Tem dia que você acorda triste, dá de chorar. Aí você fala, mas por quê? Tá tudo bem, minha casa está bem, meus filhos estão bem, minha conta bancária está bem. Eu falo isso, irmão, porque infelizmente é o que pega o homem. Saúde, dinheiro. Infelizmente, né? Mas saúde é importante. Dinheiro não é o primeiro lugar, mas Deus nos agracia. Então, e é isso. É isso. Nós não sabemos o que está acontecendo dentro do nosso coração. É uma angústia muito grande. É uma angústia muito grande. Só que nós não sabemos. Mas como resolver isso? É falando com Jesus. Não existe outra forma. Jesus, quando estava ali angustiado, ele foi para quem? Para quem que ele foi? Ele foi despejar. Mas conforme seja a tua vontade. É dolorido, né? Não é uma mágica, não é um pó mágico que vai falar, olha, Deus vai fazer assim. Vai ser tudo perfeito para você. Irmão, não dá para falar isso. Só dá para falar que teremos vitórias em Cristo Jesus. Porque o percurso que Jesus nos leva, nós não sabemos qual é a direção, qual é a vontade, porque Provérbio diz que o homem tem planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Há caminhos que para o homem parece bom, mas no fim é morte. Então, é melhor você crer no Senhor Jesus, acreditar e ponto. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E assim nós vamos rumo à nossa vitória. E a vitória plena, eu sempre falo, é lá, no céu de Deus para as nossas vidas. Lá não vai ter esse choro, não vai ter lágrima, não vai ter desespero, não vai ter medo. Um dia Ele vai nos pegar e levar com Ele para esse lugar lindo que Ele tem para nossas vidas. Enquanto nós estamos aqui, igreja, Deus, Ele manda os teus anjos, e os teus anjos acampam ao nosso redor, os teus anjos recolhem as nossas lágrimas e levem até Deus. E nesse levar até Deus, Deus vê o momento certo da minha aprovação. E Ele diz, vai, libera. E uma palavra de Deus, inferno nenhum pode ir contra. Entenda, a tua história vai ser mudada. Deixa o que passou, não olhe para trás. Como fez a esposa de Ló. Olha só, os anjos foram lá tirar eles. Mas ela olhou para trás e ficou uma estátua ali. Então não olhe. Deixa o passado onde está. Nós ruminamos o passado como hoje. Ninguém vive do passado. Nós temos que buscar. Você não pode melhorar o que você fez lá no passado. Se eu pudesse voltar no meu passado, como seria bom. Mas eu descobri um Deus que me leva ao passado para me curar e me traz um presente para mim ser melhor. Então é esse Deus que eu quero na minha vida. E é esse Deus que nos fala, fale as suas angústias. Confesse aquilo que está te amargurando, aquilo que está te deixando amargurado. Amém? E assim eu creio, queridos, que Deus, Ele tem coisas novas. E é muito fácil, às vezes, a gente chegar para alguém que está chorando, que perdeu alguém, ou que está com alguém enfermo, ou está passando uma prova, chegar e falar assim, irmão, vai dar tudo certo. Irmão, por que com a gente não funciona, né? Quando você está no meio do redemoinho, está te sugando, suga você, alguém bate nas suas costas, vai dar tudo certo. Você fala, não é você que está passando, mas vai dar tudo certo. É igual aquele aniversário que você faz, você planeja aniversário, e vai isso, faz aquilo, faz. É impressionante, quando chega no final da festa, tudo perfeito, tudo dá certo. No final da festa, quando o noivo voltar, e buscar e buscar a tua noiva, tudo dará certo. Tudo dará certo. Oh Deus, em nome de Jesus, vamos nos colocar em pé.
Aleluia, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Aonde, Senhor, há luto, Senhor, que há uma unção de alegria, Pai. Em nome do Senhor Jesus, aonde há um coração que está chorando, Pai, nesta noite. Aonde esteja essa pessoa, não importa aonde ela esteja, o importante, Jesus, que o Senhor está lá. Eu quero dizer para você que foi abusada sexualmente, você que teve um abuso lá na sua infância, e você até hoje questiona por que Deus permitiu que você passasse por isso. Mas eu quero te dizer para você, parece estranho dizer isso, parece irônico eu dizer isso para você. O nosso Deus estava lá com você. O nosso Deus sustentou você para passar por isso. Deus, Ele nos sustenta para passar pelas provações. E esse é o nosso Deus, que diz, não temas, vermezinho de Jacó, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão e digo, eu te ajudo. Na tua peleja, eu irei com você. Na tua dor, eu sou a tua força. E se você está acamado, eu sou a tua fortaleza. Eu te seguro pela tua mão. E digo para você nessa noite, filho, não temas. Nessa madrugada, eu e o pastor Albert estávamos aqui em oração. E aí ele lembrou um hino, e um hino antigo, e aquele já chegou falando que esse hino ministra muito ao coração dela. Que diz, quem sou eu para que um Deus de amor se preocupasse com a minha dor? Irmão, não deixe Satanás falar isso com você. Às vezes Satanás vai falar assim para você, olha, você é egoísta. Olha o mundo à sua volta. Olha o que todo mundo está passando. E você está chorando? Seu problema é pequeno demais. Parecia pequeno, Maria está chorando por Jesus, não parecia? Ué, Maria não acreditava? Chorar porque Jesus não estava ali. Mas era importante para o mestre. E ele se apresentou a ela primeiro. Querido, deixe Jesus se apresentar a você nesta noite. Chore nos pés da cruz. Se possível, se humilhe. Se possível, fala, Senhor, os meus ossos estão doendo. Geme, querido, mas geme. Geme na presença do Senhor. Com gemidos inexprimíveis, o nosso Espírito Santo ora por nós. E Ele se importa com você sim. O seu problema não é pequeno não. Talvez o problema do outro é grande para ele. Mas o seu é importante para você. Então feche os seus olhos nessa noite. Diz ao Senhor, Senhor, eu estou aqui diante do Senhor. Eu estou aqui, Senhor, com a minha dor, com o meu choro. Com a lágrima, Senhor, entalada aqui dentro. Senhor, eu quero rejuvenescer. Porque a palavra diz que um coração alegre, ele formoseia o rosto. Da mesma forma que te envelhece, te sufoca, te coloca para baixo. Uma alegria e um coração alegre formoseia você. Isso é o Espírito de Deus que habita em nós, que está em nós, que está conosco. Espírito de Deus vivo. Nessa noite, Pai, nós queremos simplesmente assim te agradecer. Porque, Pai, estão os teus servos aqui. Estão os teus servos nos ouvindo. Cada um, Senhor, é muito importante para o Senhor. Por cada um, o Senhor morreu. Então, nessa noite, Pai, nós nos levantamos em oração por essas pessoas que se encontram, Pai, doente da alma, entristecido, que não tem ninguém para desabafar. Se revele, Senhor, a elas. Se revele a essas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que sobre este lugar, que sobre esta cidade, que sobre o Brasil, que sobre o mundo, existe, Senhor, neste momento, um abrir dos olhos espirituais, para que possam te ver. Abre, Senhor, os ouvidos do povo, para que eles possam ouvir que ainda há esperança para a árvore, Senhor, que ainda cortados seus ramos, ela brotará novamente, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que estão num vale, Senhor, entristecido, Pai, olhando para um lado, olhando para o outro e não consegue te enxergar, Pai, em nome do Senhor Jesus, mostre as tuas pisadas, Senhor, mostre as pegadas de Jesus, que é uma pegada de vitória, Pai,
que aonde o Senhor pisou, o Senhor levou cura. O Senhor amou o outro. O Senhor nos ensinou a amar. O Senhor é amor, Pai. E desperta em nós um respeito um pelo outro. Desperta em nós, Senhor, um olhar para o outro. Um preocupar, Senhor, um com o outro, Pai, em amor. O amor de Deus que já está derramado em nossos corações. Nos ensine, Jesus, a orar, a ministrar, a requerer a bênção do nosso irmão. E repreenda do nosso meio, Senhor, todo espírito contrário. Todo espírito, Senhor, de descrença, de falta de fé, de falta de ânimo. Nesta noite, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor libere sobre este lugar, libere sobre esse ambiente. E nós queremos te ver, Jesus. E nós queremos sentir o teu toque. Que o Senhor nesta noite possa tocar em corações. Que o Senhor nesta noite possa dar a chave da vitória dos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Pai, a tua palavra diz, Senhor, que quando Noé entrou na arca, Senhor, o Senhor fechou a porta por fora. E assim nós queremos no nosso coração. Fecha a porta por fora, para que toda infiltração satânica, Senhor, todo o Senhor mover satânico, todo império, todo principado, Senhor, toda seta do inferno, Senhor, levante, Senhor, de dragão, Pai, em nome daquele que vive e reina, não permite que chegue no coração dos teus filhos, não permita, Senhor, que chegue na casa dos teus filhos, tudo o que Satanás planejou contra eles, em nome de Jesus. Receba a igreja em nome do Senhor Jesus e declare nessa noite, levanta a tua mão se for possível, chame a atenção do nosso Deus assim que possível e diga: Jesus, Deus de poder, Deus de maravilha, fecha a minha casa, Senhor, por fora, Pai, fecha, Pai, eu não quero ter controle, Pai, porque o meu controle, Senhor, pode abrir porta de morte, de legalidade, Senhor, de algo ruim, Senhor, que o Senhor não quer que esteja na minha casa, querido. Você que tem recebido muita coisa na sua casa, vigia em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós repreendemos aquilo que tem entrado nos nossos lares devagarzinho, aquilo que entrou nos lares devagar, começou pouco, Senhor, e hoje, Pai, está tomando um espaço grande. Pai, em nome de Jesus, hoje é dia de cura e de libertação. E nós libertamos em nome do Senhor Jesus. Que nós possamos nessa noite ser os teus libertadores nessa noite em nome de Jesus. Sobre cada igreja aqui, sobre cada família aqui representando um ente querido. Em nome de Jesus, vai nos lares agora, Pai. Porque nós acreditamos que uma palavra do Senhor, o teu anjo vai lá na nossa casa, o teu anjo recolhe a sujeira e joga no abismo agora em nome do Senhor Jesus. Ornamenta a nossa casa, nossos lares, tira o desprazer, tira o cansaço. Quando chega na nossa casa, quando você chega na sua casa, você consegue sentir canseira, desânimo, fadiga, o seu leito que é para descansar, você não consegue descansar, você não consegue ter paz no seu interior. Quando você chega no seu lar, você começa a ter pensamentos ruins, pensamentos negativos. Quando você deita a sua cabeça no seu travesseiro, você não tem controle sobre o seu sono, você perde o seu sono, você tem pesadelos, em nome de Jesus. Repreenda agora, Pai, em nome de Jesus. E eu peço a você, faça essa oração. Fala: Jesus, entra na minha casa neste momento. Varre, tire de dentro minha casa física, minha casa espiritual. Tira a culpa de anos, 10, 20, 30 anos, joga fora, Pai. Imagine um saco de lixo na sua frente. Imagine um saco, irmão, de lixo. Você vai pegar tudo que te importuna hoje, é hoje, não é amanhã. Você vai pegar de dentro de você e você sabe qual é. Nós sabemos aonde é a nossa fraqueza e aonde nós temos lutado. E nesse saco, espiritualmente, joga fora a culpa. Eu tenho culpa porque eu fiz isso com a minha mãe, com o meu pai, porque eu fui um jovem ruim, porque eu fui uma filha ingrata, porque eu fui uma filha... Vai jogando no lixo. Eu quero tirar da minha mente a poluição mental,
aquilo que Satanás tem colocado como pornografia na minha mente, no meu consciente e no meu inconsciente. Joga fora em nome do Senhor Jesus. Eu jogo fora agora em nome de Jesus tudo aquilo que tocou em mim, que trouxe maldição na minha vida, que tocou na minha vida. Em nome de Jesus, eu jogo nesse saco gigante que está na minha frente. E em nome de Jesus, Senhor, vai tirando, Senhor, do coração dos teus filhos aquilo, Senhor, que está lá dentro, guardado, Senhor, em chaves, ó Pai. Aquilo que eles têm segurado na garganta, Pai. Que eles possam nessa noite dar o grito da vitória em nome do Senhor Jesus. E permita que o anjo de Deus recolha tudo e jogue fora. Feito isso, igreja, eu quero que você repita comigo essa oração. Todos vocês repetem comigo essa oração. Senhor, eu estou aqui perante o Senhor, perante o Deus da minha vida. Estou aqui, Senhor, disposta a fazer aquilo que agrada o teu coração, porque eu entendo que os caminhos de Deus nos levam a uma vida. E em nome de Jesus, eu orei, eu rejeitei, eu confessei, como Tiago diz, joguei no lixo. E está fedendo, Jesus, porque essa podridão me acompanhou. Mas até agora, Pai, porque de agora em diante, o Espírito do Senhor, o Espírito do meu Deus, recolheu tudo, jogou no abismo. Em nome do Senhor Jesus, está destinado ao abismo. E em nome de Jesus, eu peço que agora o Senhor use de total liberdade na minha vida, porque o Senhor, Pai, não faz nada que nós não queiramos que o Senhor faça. Porque eu entendo, Senhor, que quando eu não quero, nem o Senhor pode fazer por mim. Então eu quero. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Tome todo o ambiente agora. Sala, quarto, cozinha, banheiro, tudo. Eu não quero uma parte da minha casa sem o Senhor. Toma o meu coração. Toma a minha mente. Toma os meus ouvidos. Toma os meus olhos. E agora, Jesus, manda um guardião, um anjo de poder, vai estar guardando agora a minha casa. E o Senhor vai fechá-la contra as imundícies que saíram, porque não vão retornar para lá, porque aquele ambiente está cheiroso. Porque é onde o Espírito habita, a limpeza, a refrigério, a gozo no Espírito do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Obrigada, Pai, em nome de Jesus, e assim seja feita conforme a sua oração nesta noite. Amém. Amém, igreja? Deus abençoe.